Graça e paz, igreja. É com muita alegria que nós, mais uma vez, nos reunimos, mesmo que de forma online, para, nesse domingo, adorar, glorificar o nosso Deus e prestar o culto que somente ao nosso Deus é devido. E neste momento eu quero convidar você que curve as suas cabeças aí nas suas casas e que possamos juntos orar ao Senhor, uma oração de adoração ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai querido, Deus de amor, é com alegria que nós nos encontramos reunidos novamente, mesmo separados pela distância, mas unidos no culto ao Senhor. E isso é um privilégio que nós temos em nosso país, para que livremente nós possamos cultuar ao Senhor. Obrigado por essa bênção tão maravilhosa. E nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome neste dia, Senhor, pela semana que Tu nos destes, pelos livramentos que nós tivemos, que são muitos, que talvez nós nem imaginamos. Nós queremos adorar ao Senhor pelo o zelo para conosco nesse momento difícil em que o mundo se encontra e tudo está na palma das Tuas mãos e o Senhor tem conduzido de maneira miraculosa, onde em meio à dor e à tristeza nós vemos pessoas sendo levantadas pelo Senhor para desenvolver medicamentos, remédios, tratamentos. E isso é uma bênção que às vezes nós não damos a devida importância, ver o Senhor atuando neste meio. Louvado seja o Teu nome. Nós queremos adorar ao Senhor porque o Senhor tem sustentado as nossas casas em meio à crise financeira. Nós queremos adorar ao Senhor porque o Senhor tem mantido a nossa sanidade mental. Nós queremos adorar ao Senhor pelas dificuldades que têm sido impostas a nós, para que nós possamos ver a Tua glória. E nós queremos adorar ao Senhor porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos Teus servos, Teus filhos, por especial adoção. Nós adoramos assim ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao nosso culto de adoração ao nosso Deus, quero convidar você que na sua casa que abra suas Bíblias, seus smartphones, seus tablets, a forma eletrônica da Bíblia, para que juntos nós possamos fazer a leitura do Salmo de número 115. Salmos de número 115, e diz assim a palavra do Senhor: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque dirão as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam seus pés, não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Vamos agora louvar ao nosso Deus com o hino de número 4, Culto à Trindade.
Desculpe, irmãos, nós vamos entoar para louvor do nosso Deus o hino de número 10. Louvemos ao som da música. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. Bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Os homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvarão Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, aleluia. Convido a amada igreja que abra suas Bíblias e aplicativos da Palavra de Deus no primeiro livro de João, no capítulo 1, onde nós faremos a leitura dos versos de número 5 até ao versículo 2 do capítulo 2. E diz assim a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 1, versos de 5 até o 2º do capítulo 2. Deus é luz, o pecado, a confissão e o perdão, a propiciação. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Eu quero convidar você agora, irmão, que abaixe a sua cabeça, tenha um momento de confissão de pecados com o Senhor. Oremos. Deus querido, Pai Santo, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento com os nossos corações contritos e pensativos naquilo que temos feito de errado,
Porque a tua palavra diz que se nós dizemos que não pecamos, nós estamos mentindo, porque nós temos pecado diuturnamente. E nesse momento nós, em nome de Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas vezes que nós não agradamos ao Senhor, e são tantas durante o dia. Algumas delas são deliberadas, tantas outras são involuntárias. Mas o fato é que nós, seres errantes, pecamos e desagradamos ao Senhor, e nesse momento nós pedimos perdão. Perdão em nome de Jesus, que derramou o seu sangue bendito, morreu naquela cruz, se fez maldito para que nós fôssemos feitos benditos por amor de nós. Obrigado por isso, ó Pai. Que nós possamos dar valor a esse sacrifício, morte e ressurreição do Teu Filho Jesus. Perdoa-nos, ó Pai. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar o Ministério de Louvor que nos conduzirá em cânticos espirituais. Nosso Pai eterno Deus, único Criador, Todo-Poderoso, através do Santo Espírito, nos deu seu Filho Jesus, o Salvador. Nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Juiz e defensor, sofreu ali na cruz, em ti sou perdoado. Desceu na escuridão, em minha glória subiu, para sempre exaltado. Eu creio em Deus, nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em Deus, nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de
nascimento, na comunhão dos santos, na Santa Igreja, creio na ressurreição e Jesus voltar, pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus, pois eu creio no nome de Jesus. Amém. Continuamos a louvar nosso Deus, que é formoso. Estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Malaquias 3:10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Louvamos a Deus pela fidelidade dos irmãos que têm depositado seus dízimos, conforme a informação aqui embaixo da conta da igreja. Um momento um pouco
diferente, onde não podemos trazer no gasofilácio da igreja, mas os irmãos têm sido fiéis e eu creio que Deus tem se agradado de nós e que possamos continuar assim. Eu convido o nosso irmão diácono Eduardo que faça uma oração de gratidão e consagração aos dízimos entregues à casa do Senhor. Oremos com o nosso irmão diácono Eduardo. A paz, irmãos. Pai querido, Pai justo, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado a vida dos irmãos, ó Deus. O Senhor tem guardado os empregos dele, ó Pai. Que o Senhor receba esses dízimos, ofertas, ó Deus, para a obra da Tua casa, para a obra em Teu nome, ó Deus. Abençoa a pessoa que vai trabalhar esse dinheiro para a Tua obra, ó Deus. Abençoa também aquelas pessoas que precisam de emprego, ó Deus. Que possamos ver as portas de emprego se abrindo, ó Deus, conforme o Teu querer para os nossos irmãos que durante essa pandemia perdeu o emprego. Que o Senhor esteja com a Sua mão de poder sobre nossas vidas, ó Pai. Guarda o Teu povo, abençoa a equipe de louvor, o conselho, a junta diaconal. Abençoa essa igreja, Pai, os nossos irmãos, ó Deus. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Nós oramos ao Senhor, nós confessamos os nossos pecados, louvamos o nosso Deus, e é chegado o momento em que o Senhor falará conosco. E nesta noite, Ele usará o reverendo Gabriel para nos trazer a sua mensagem. Eu passo a palavra agora ao reverendo Gabriel, que irá nos trazer a mensagem da parte de Deus. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus e também um momento de ouvir a palavra do Senhor, o que o Senhor tem para nós neste momento, neste culto, onde nós, eu digo sempre que nós dedicamos a Deus, porque o que é o culto? O culto, o nosso culto, o culto reformado, não é um culto antropocêntrico. O que significa isso? A palavra pastor significa que o culto não é ao homem, não é dirigido ao homem e nem à satisfação humana. O culto é dirigido exclusivamente ao Senhor. Então, o nosso culto, ele é ou teocêntrico ou cristocêntrico. Ou seja, o centro do culto é Deus. A adoração é a Deus. O louvor é a Deus. Nunca uma satisfação humana, encher egos humanos, e sempre dirigido ao nosso Deus. Nós temos já um bom tempo nessa transmissão devido à pandemia, vivemos tempos já, parece-nos que algumas soluções já estão chegando. Temos mais um tempo aí de testagem de vacinas. Deus tem aberto o entendimento dos homens para compreender este mistério que é este vírus, né? Não para Deus. Para Deus não existem mistérios, que o Senhor sabe de todas as coisas. Mas eu creio que o Senhor neste ano ainda há de nos dar a graça de retomarmos, pelo menos nem que seja em parte, a nossa vida. O pessoal diz o novo normal, e na semana passada eu disse que não existe nada de novo normal, porque este momento não foi único na história. O mundo já passou por guerras, por conflitos, por pandemias, e sempre, na realidade, por trás de tudo tem um homem que é o mesmo que a Bíblia sempre diz. E a esperança nossa sempre em Deus. Eu comecei uma série de mensagens com base no Evangelho de Mateus, capítulo 11, os versos de 28 a 30. Tema central desta série, Aprendendo com Jesus.
Eu tenho compartilhado com alguns irmãos e irmãs, somente quem está mais conectado às atividades, ou como conselho, ou como grupo de discipulado, sobre a necessidade de falarmos de Jesus. Nós pregamos muitas vezes conceitos teológicos, doutrinários, mas a pessoa de Cristo pouco nós tratamos na forma como deveríamos tratar. E estou utilizando esse tema, aprendendo com Jesus. Pastor, começa quando, termina quando? Já começou. Quando termina? Deus proverá. Porque os evangelhos têm uma riqueza abundante sobre a obra de Jesus. Paulo escreveu praticamente as suas 13 cartas, ele escreveu muito mais que isso, mas nós só temos 13 cartas, enfatizando, temos como centro da sua teologia, sua forma de entender tudo, a pessoa de Cristo. Então, há muito o que falar de Cristo. Aliás, da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tem o foco a pessoa de Cristo Jesus. Assim nos diz o texto de Mateus capítulo 11. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis ou encontrareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Essa seria a parte do texto que nós repetiremos de maneira constante durante as mensagens sobre aprendei de mim. Fiz uma citação sobre uma orientação, um documento que foi elaborado em 1998 pela Unesco Brasil, né? Um documento falando sobre educação, sobre os pilares, os 4 pilares da educação: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos ou a conviver e aprender a conhecer. Então, o conceito de aprendizado é algo que nós temos que ter em mente. E quando nós falamos de aprendizado, a atitude melhor que existe para aqueles que de fato têm um conhecimento, né, ou estudam, têm uma atividade acadêmica, sabe que nós temos que ter uma postura para aprender. A postura para aprender é reconhecer aquele que ensina. Ou seja, se você tem um mestre, um professor, você tem que ter uma postura para aprender. E é a maior dificuldade do ser humano nos tempos de hoje, principalmente com acesso à internet, acesso ao Dr. Google, né, o PhD aí, da maioria dos estudantes, ou de qualquer outra pessoa, ter atitude de inclinar-se, ter atitude flexível. Por isso que a Unesco, em 98, vai elaborar esses pilares. Depois Edgar Morin, o francês, ele vai colocar 7 pilares para a educação, a pedido da Unesco, desenvolver todos esses conceitos. Então se faz muito importante termos uma atitude para aprender. E é muito difícil, porque mexe com o nosso ego. Há pessoas dentro da igreja que têm uma postura rígida, que eu já sei. Parece que no meio cristão, ou evangélico, as pessoas, porque leem um pouco de Bíblia, ou leem algum livro doutrinário, teológico, acham que já sabem tudo. E aí não querem se dispor a aprender. E é por isso que lá, o próprio mundo, né, e a Unesco, o Brasil, coloca nesse sentido os pilares da educação. Mas aí, refletindo sobre isso, eu pensei sobre aprender com Jesus, que é o mestre dos mestres. É o mestre por excelência. Na realidade, nós aprendemos com ele. O que nós temos que aprender com Jesus? Na semana passada, só apenas lembrando, eu falei sobre algumas características, né, algumas temáticas sobre o aprendizado. Eu falei sobre um convite gracioso, um ensino gracioso, um mestre gracioso ou amoroso, né, enfatizando muito isso, e o tipo de ensino que é um ensino transformador. Agora, a pergunta de hoje para o nosso ensino é: por quê?
Por que que Jesus diz, aprendei de mim? Aliás, as crianças são craques nisso. Nós temos educadores de crianças, ou os pais aí, né? Há uma fase que a criança começa já a construir o seu vocabulário, a construir suas primeiras palavras. Depois de um tempo, eles começam a fazer a pergunta de filósofos. Eu falo que a criança, na faixa entre 5 e 7 anos, se tornam grandes filósofos. Por quê? A palavra porquê é constante na boca da criança. Ela pergunta alguma coisa, você responde, papai, por quê? E aí ele vai repetindo, por quê? E aí nunca acaba. A filosofia é mais ou menos assim. Você tem que sempre fazer uma pergunta, por quê? E nesta noite eu quero tratar um pouquinho sobre esta questão do porquê que Jesus nos convida. Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo, seu smartphone, seu celular, seu tablet, seu iPad, né, sei lá, o seu computador, ou a sua Bíblia aí impressa, em Colossenses capítulo 1. Nós vamos tratar do porquê com base em algumas passagens que são de suma importância para nós. Colossenses capítulo 1, os versos de 13 a 17. Mantenha a sua Bíblia, o seu aparelho aí em Colossenses. Verso 13 do capítulo 1 de Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Gravem agora, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ainda em Colossenses, capítulo 2, os versos 13 ao verso de número 15. Colossenses, capítulo 2, de 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Triunfando deles na cruz. Duas passagens que apontam primeiro o porquê. Por que que Jesus diz? Aprendei de mim, porque sou humilde e manso. Jesus fala, aprendei porque eu sou humilde e manso. Duas palavras gregas interessantes aqui. A primeira, tapeinos, ou tapeinos, que trata sobre manso, ou praos, do grego, que também tem a ideia de manso. Na realidade, parece-nos que o apóstolo Paulo, ou Jesus vai utilizar, na realidade, Jesus, ali em Mateus, através do evangelista Mateus, do nosso querido apóstolo Levi, ele nos dá a ideia, Jesus falando sobre humildade e mansidão. Mas a mesma palavra, tanto tapeinos como praos, tem um conceito semelhante, mansidão e humildade. Agora, por que que Jesus diz isso? Eu sou humilde, eu sou manso.
eu vou tentar trazer uma ideia externa e aí retomar a figura ou a pessoa de Cristo Jesus. Você deve ter observado na sua história de vida pessoas que são, talvez, tenham um status de rei, como o príncipe Andrew, ou outros reis, ou pessoas muito ricas, que resolvem fazer uma atividade simples. Vão a uma favela, num país de terceiro mundo, colocam uma roupa simples, vão cuidar de crianças, e aí todo mundo diz, como ele é humilde. Que pessoa humilde. Por quê? Porque ele é uma pessoa que está bem posicionada na visão humana, tem poder, tem riqueza, está em um patamar elevado cultural e economicamente, e aí sai do seu status quo, seu status de, entre aspas, de glória, de poder, para se envolver com pessoas que nós chamamos de simples, ou pobres, ou miseráveis, e isso mexe com o nosso coração. Agora, nenhuma dessas pessoas nasceu com tudo isso. Eles não nasceram ricos, porque a própria riqueza alguém deu. Ninguém sai do útero com milhões de dólares, bilhões de dólares. Ou constrói uma riqueza a partir disso. Ah, mas e quem herda? Herda de alguém que construiu. O que eu quero dizer para você, primeiramente, que o nosso Senhor Jesus, o primeiro porquê a responder neste momento, é que você pense e imagine quem é Jesus. E os textos de Colossenses nos auxiliam nesse sentido. No capítulo 1, nós observamos que o próprio autor Paulo nos fala sobre ele é a imagem do Deus invisível. Ele não é semelhante, ele é o próprio Deus. Segundo, diz-nos o texto que ele, além do Deus invisível, ele é aquele que é o primogênito de toda a criação, e nele, e através dele, tudo foi criado. Coisas, céus, terra, visíveis, invisíveis. Nós pensamos aí no coronavírus, que aos olhos humanos é invisível, um inimigo invisível. Isso não foge ao olhar de Cristo. A plenitude, diz-nos o texto, que ele também é superior, ou as coisas que foram criadas, os tronos, a ideia de reinos. Por isso que eu falei dos reis, dos príncipes, que o poderio dele, eles só estão ali porque o Senhor criou todas as coisas. As soberanias, as potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu falo que a história da redenção, a história do mundo, ele tem um telos, ele tem uma direção. Essa direção aponta para a glorificação, para a exaltação, o reconhecimento de que todos os poderes estabelecidos em todas as épocas se renderão, se dobrarão ante a presença dele. Agora veja bem, o Senhor Jesus é Senhor. A palavra Kyrios ou Urios, do grego, fala de um Senhor sobre todas as coisas. Como nós não vivemos num país que há reis, nós não temos muito dessa sensibilidade em entender que Ele é Senhor até sobre o coronavírus. Porque nada que existe no mundo e veio a existir sem que a poderosa mão do Senhor estivesse sobre tudo. Nós muitas vezes procuramos nos relacionar com Cristo, e aí pensamos no conceito da imanência, apenas do relacional, mas não olhamos do transcendente, ou seja, quem é Jesus?
Por que Jesus diz? Porque Ele pode dizer que Ele é humilde, porque tudo vem dEle. Tudo que nós temos, querida igreja, queridos irmãos e queridas pessoas que nos assistem ou nos ouvem, tudo que nós temos vem da mão dEle. Nós não temos nada nosso. Aliás, o dia que nós sairmos deste mundo, nós não levaremos absolutamente nada. Jó diz isso claramente na sua resposta: no saí do ventre, para lá voltarei. Ele está falando da morte, que ele não tem nada. Davi diz: Senhor, tudo é teu, Senhor, ouro, riquezas, bens, tudo que eu tenho vem das tuas mãos. E nós podemos dizer que a humildade está na pessoa de Jesus, porque Ele é o próprio Deus. Por que Jesus te chama? Te convida: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas, porque o Senhor Jesus é aquele que está na majestade. O texto nos diz, Jesus falando: aprendam comigo, porque Ele pode dizer, como nós utilizamos aqui no mundo dos mortais, de cátedra. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo de número 2. E aí nós vamos entender um pouco mais sobre esse porquê aprender com Jesus. Filipenses capítulo 2, dos versos 5 ao verso de número 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejamos um pouco mais sobre esse primeiro porquê da grandeza, porquê que Jesus pode dizer: aprendei de mim, que sou humilde. Diz-nos o texto que Ele é o Deus. Diz-nos o texto que ao nome de Jesus, Ele já está no estado de exaltação, o nome dele está acima de todo nome. Não existe na face da terra, quando nós oramos em nome de Jesus, porque nós trazemos à nossa mente, ao nosso coração, e proclamamos a grandeza do Senhor. Só que o texto nos diz que esse Jesus se humilha. Que esse Senhor, que esse Kyrios, o Senhor soberano, numa alusão também ao Yahvé, ao Eu Sou, Ele se humilha. Mas diz-nos o texto, ainda nos versos 9 em diante, que ao nome dEle, todo o universo, todos nos céus ou na terra, aliás, toda a criação reconhecerá quem Ele é. Talvez nos falte entender, porque nós temos uma facilidade para, colocar as pessoas no patamar em que elas de fato não deveriam estar. A humildade em nós deve ser fruto do Espírito. Mas também nós aprendemos com quem tem. Há uma frase que minha mãe dizia antigamente: filho, encosta em quem tem sombra. Na árvore que dá fruto. Aprenda com quem sabe. O que ela queria dizer com isso? Agora estamos aí no mês do inverno, outono, já chegando quase a primavera, né?
aquelas árvores que não tem nenhuma folhinha. No feinha que dói. Mas agora, chegando na primavera, setembro, nós percebemos já as primeiras folhas verdinhas, lindas, já se aproximando. E nós percebemos como isso vai ficando bonito. A ideia que eu quero passar para cada um de nós neste momento é que você pense sobre a pessoa de Jesus. Ele sempre foi. Não tem outono, não tem inverno. Ele sempre é. É isso que ele disse, ego eimi, eu sou. E nós nos esquecemos e queremos aprender com outras pessoas. Me admira muitas vezes a nossa pequena idolatria às pessoas na internet. Que Deus abençoe, nos ensine. Mas nós não aprendemos com Jesus, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Ele tem sombra. Ele tem o que nos ensinar, porque nele tudo veio à existência. A palavra, o verbo, a proclamação, tudo veio a existir. E nós queremos aprender com os homens. Eu quero dizer uma coisa para você. Faça uma leitura nos evangelhos e veja o que Jesus nos ensina. Nós temos um problema. Nós gostamos muito de títulos. Desculpe que entrou um cisco aqui. Deve ser um cílio, né? Agora não tem mais jeito. Vai assim mesmo. Vai ficar com aqui cutucando minha vista direita. Nós temos um problema. Nós gostamos de título. Nós gostamos de pessoas que estão no ápice. Nós gostamos de pessoas que são apontadas como aquelas que têm talvez uma grandeza, um nome. Não estou dizendo que isso não seja bom. Mas nós poucos aprendemos aos pés de Jesus. Nós poucos aprendemos com Jesus no poço em Samaria. Nós pouco aprendemos com Jesus em Betesda, na miséria. Nós pouco aprendemos com Jesus na cruz do Calvário, olhando para aquele criminoso. Nós pouco aprendemos com Jesus quando ele se assenta no meio dos pecadores e ali exerce a misericórdia, a graça e o amor. Nós pouco aprendemos com Jesus porque estamos encharcados com o conhecimento humano que tem sido desenvolvido e aí o nosso foco é no homem, mas não no ensino de Jesus. A Bíblia nos diz que nele é pleno em sabedoria. Aí vem a palavra pleromai, cheio, pleno. Ninguém quer aprender com Jesus, sabe por quê? Porque muitas vezes olhamos para Jesus como o pobre de Nazaré. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe. Vamos aprender com Jesus à luz do texto da Bíblia. Senhor, nos ensina. Mas tem um preço. O ensino de Jesus, ele é simples, mas ele é profundo e ele mexe com as nossas estruturas, porque nós estamos preocupados muito mais com as coisas lá de fora do que com aquilo que Jesus está nos ensinando nesta noite, nesse dia. Aprendei de mim. Eu sou o mestre. Mas há um segundo aspecto do porquê. Como Jesus é aquele onde se concentra todo o conhecimento, aonde há plenitude em sabedoria, aonde está aquele que é criador de todas as coisas, ele ensina de maneira inversa ao que a sociedade contemporânea ensina, queridos. O texto diz que ele é humilde, tapeinos e praós, humilde e manso. A humildade e a mansidão foi o formato utilizado por Deus para envergonhar o mundo e os sábios. Diz Paulo que falando à igreja de Roma, eu não vos ensinei sabedoria humana. A igreja de Corinto, eu não vos ensinei sabedoria humana. Vai na contramão. Porque o ensino de Jesus é o ensino que nos coloca primeiro numa condição de servo do Loi, escravo. E nós temos que abrir mão dos nossos interesses. E quem quer abrir mão dos seus interesses para servir ao outro?
Porque Jesus, sendo Deus, Filipenses, ele se esvazia. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 53 para entendermos a grandeza do ensino de Jesus, mas o desafio de verdadeiramente seguirmos a Jesus. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Querida igreja, nós precisamos compreender este caminho. O ensino de Jesus é profundo porque ele é mestre dos mestres, ele é senhor dos senhores, mas o ensino de Jesus é uma inversão da proposta do mundo. A proposta do mundo diz respeito a um eu centrado, a uma glorificação humana, a um enaltecimento do ego. A proposta de Jesus é, sendo ele aí, a humildade cabe a Jesus. Por quê? Porque ele pode dizer que ele é humilde. Ele pode dizer que ele é manso, porque ele pode destruir. Com uma palavra, o texto de Apocalipse nos diz que ele destruirá o Satanás e os seus anjos com o sopro da sua boca. Isso diz poder, isso fala de autoridade. Ele também é Senhor sobre todos os reinos, sobre todos os impérios. E nós aprendemos agora, em tempos de Covid-19, que o orgulho dos poderosos foi colocado no chão. Foram humilhados. Os governos, os políticos, os que detêm o poder econômico foram humilhados por algo que nós não podemos nem ver a olho nu. O Senhor Jesus pode todas as coisas,
tudo é dele. Mas ele faz uma inversão. Ele deixa a glória, ele deixa o seu lugar de companhia, de relacionamento com o Pai, para se vestir como homem e nos resgatar e se humilhar. O Criador passa a humilhar-se, porque ser criatura é humilhante. Ele vem, então, ele toma forma, ele se encarna como homem, se humilha por mim e por você, para nos servir. Há muitas pessoas nas comunidades cristãs que estão esperando só sentados engordando. Eu falo que é boi de engorda. Só estão engordando, não estão servindo. O Senhor Jesus pode dizer que é humilde porque Ele sendo o que Ele é, Ele se humilhou. Ele veio tabernacular conosco, morar conosco, viver conosco e viver em nós. Isso é humilhante, irmãos. É enfrentar a cruz maldita, subir ao Gólgota, morrer por mim e por você, imerecedores de tão grande amor. Jesus, Ele se dirige a nós. É isso que Ele fala. Aprenda comigo. Eu falo que a maior dificuldade, às vezes, no relacionamento, trabalhar internamente. Aliás, tem uma frase do reverendo Cláudio Corrêa dos Reis, um amigo, pastor da igreja presbiteriana de Vila Maria, ele fala o seguinte: igreja que não trabalha, dá trabalho. Aí eu falei assim, Cláudio, então vamos trazer isso para o âmbito micro. Crente que não trabalha, dá trabalho. Sabe por quê? Porque às vezes o orgulho ele está tão presente no nosso coração que nós não queremos servir o outro como o outro é. Jesus veio ao nosso encontro, veio salvar você. Nós arrogantes, como diz Paulo aos Efésios, nós inimigos da cruz de Cristo, nós que andávamos segundo a carne, segundo os desejos de Satanás, Jesus vem nos resgatar. Diz o texto de João 3,16 que Ele nos amou de maneira inexplicável. Paulo vai fazer isso num discurso maravilhoso, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. Como a gente pode entender o amor de Deus? Jesus faz isso na ordem inversa dos poderosos do mundo, que procuram os melhores lugares, que querem estar nos melhores lugares, da melhor maneira. Jesus se humilha. E quando você lê os evangelhos, ele, em vez de entrar talvez numa carruagem com 12, 16, 20 cavalos, ele entra sobre um burrinho. Em vez das glórias dos homens, as salvas. Em vez de um lugar para descansar, diz-nos o texto que ele não tinha onde descansar. Você quer ser crente? Você quer ser discípulo de Jesus, mas não quer ter o aprendizado de Cristo de maneira prática. Hoje no discipulado, falando aos discipulandos, eu disse que nós temos um problema, nós temos muita ortodoxia, nós temos muito conhecimento, mas nós temos pouca ortopraxia. O que é ortopraxia? É quando o ensino de Jesus se torna uma realidade na nossa vida, Ele encarna no nosso ser e as pessoas nos reconhecerão como filhos de Deus, como servos do Senhor Jesus, porque vivemos como Jesus, aprendemos com Jesus a abrir mão dos nossos próprios interesses para servir ao outro. Quanta dificuldade encontramos no meio cristão de pessoas que só querem ser servidas, mas não querem sair da zona de conforto, querem viver dentro do seu espaço tranquilo, confortável, mas não querem abrir mão de servir ao outro. Jesus nos ensina que nós precisamos aprender com Ele, porque sendo Deus, sendo Senhor, dono de todas as coisas. O pessoal tem aí a revista Forbes, né? Forbes, os mais ricos do mundo. Irmãos, basta um vírusinho desse aí, acabou, sumiu, desapareceu. Puf. Acabou o poder. Quem somos nós? O livro dos Salmos diz que nós somos como uma folha, que o vento bate, puf, arranca. Ou como o sol seca, depois você pega a folha e faz assim, esfarela. O nosso Senhor Jesus nos ensina: aprendei de mim porque sou manso e humilde.
mas Ele nos ensina que nós devemos ter atitude de servo, que nós precisamos entender que nós vivemos e aprendemos para o outro. Quem é o outro na sua vida? Ontem nós tivemos um ensino em casa. Deus faz test drive, viu, irmãos? Com a gente. Antes de pregar, ou ele vai ou depois. Sempre ele faz alguma coisa para ensinar. Estávamos em casa assistindo uma mensagem de uma irmã de uma outra comunidade. E aquela mensagem tocou profundamente o nosso coração. E aquela mensagem falava sobre compaixão. E ela conta na história que a sua filhinha saiu para ir para a faculdade e no mesmo bairro ela é assaltada. A menina assaltada, roubam o celular da filha. Ela estava em oração, orando, sempre ora pela filha, orando, e não deu nem 3 minutos, a filha volta, aperta a campainha, chorando, porque na realidade ela estava angustiada, e aquela irmã fala: mas Senhor, eu estava orando pela minha filha, para que ela fosse em paz, para que ela chegasse em paz, e o Senhor me dá esse presente. E ela começa a contar sobre o pensamento que nós temos em geral. Aí odiou o bandido e aquela coisa toda, e queremos a morte, é comum de todos nós. E ela fala que o Espírito Santo diz assim: quanto tempo você tem gasto orando para que Deus converta o bairro aonde você e a sua igreja está? Quanto tempo você investiu para alcançar essas vidas que estão à mercê, à direção de Satanás e do diabo? Quanto tempo você só pensou em você? Você só pensou no seu bem-estar, no bem-estar da sua filha, mas você não pensou nas pessoas que estão aí fora, por quem eu vim para morrer? Quando ela falava de compaixão, tocou a campainha de casa. Bem na hora da misericórdia, irmãos. Era por volta de umas 6h30, 7h. Um frio lascado. Era um senhor dizendo: eu gostaria de... o Gabriel saiu para ir ver, o Gabriel filho. Eu gostaria de limpar aqui na calçada, tem uns matos aqui. Eu não quero dinheiro, eu quero alguma coisa. Ele queria comer. Aí olha na calçada, a calçada quase não tem mato, irmãos. Não é que nem lá onde eu estava, no Vale do Paraíba. Não tem nada, são uns tuchinhos assim de capim. Não vamos sem nenhuma ferramenta, nada, tudo na mão. E ficou o saquinho na porta de casa para mim, para olhar para ele. O lixeiro ainda não passou, está lá o saquinho de graminha. E aí, o Gabriel dispensando. Simone olhou e falou: vamos exercer o que nós aprendemos hoje. O que o senhor gostaria? Eu queria pelo menos alguma coisa para comer. Isso não é para vaidade não, tá, irmãos? É Deus nos humilhando, dizendo assim: você acabou de ouvir a palavra, você acabou de ouvir o ensino, que precisa exercer amor, que precisa aprender de mim, que porque eu sou humilde, porque eu estou indo buscar o aflito, o cansado, o desesperado, e você não vai fazer nada? Simone preparou lá, entregou o homem, agradeceu a Deus. Faltou de nós ainda orar com o homem e dar até uma Bíblia. Isso faltou. Essa parte, se Deus quiser, ele volta um dia e a gente entrega. Mas, querido irmão, eu quero dizendo com isso que nós precisamos aprender com Jesus. E aprender com Jesus significa fazer o que Jesus fez. Nós não vamos morrer por ninguém. Nós não vamos nos sacrificar no sentido que nós vamos para a cruz. Mas Jesus nos ensina a ser humilde, a saber o que nós temos não é nosso. A saber que aquilo que construímos, não construímos se não for pela poderosa mão de Deus. Mas nós não podemos ser egoístas, porque Jesus nos ensina a ser servo um do outro, a exercer o amor. Esse é o porquê aprendei de mim. Sendo Ele quem se preocupou com o outro. O maior problema da humanidade é que cada um busca o seu próprio interesse, não busca o interesse do outro. Não está preocupado com o outro. Nós construímos castelos, construímos estruturas maravilhosas como a que nós temos, mas nós temos que estar preocupados por quem Jesus morreu. Vou dar uma pergunta para você. A quantas pessoas em 2019 você falou do amor de Jesus? Dá uma folha inteira.
uma folha A4, provavelmente 30 laudas, 30 linhas. Cada linha é um nome. 30 pessoas. Você falou de Jesus em 2019 ou ficou procurando seus próprios interesses? Então você precisa aprender com Jesus. Deixou a glória e veio habitar, tabernacular conosco, porque ele sentiu compaixão. São essas duas coisas que eu queria que você guardasse neste dia, neste momento. Eu preciso aprender com Jesus, porque ele tem, e ele deixa o que ele tem para vir de encontro ao pecador. E você, o que tem feito como igreja? Eu não sei. Eu estou me questionando, irmãos. Essa mensagem primeiro é para o Gabriel. Gabriel aqui, o Gabriel pai. Primeiro é para a pessoa que está falando com você. Precisamos aprender com Jesus. Precisamos olhar as pessoas com mais misericórdia e compaixão. Precisamos entender que no lugar onde Deus nos colocou, Ele nos chama a tirar, sair do pedestal e descer aonde está a bacia com água e lavar o pé do outro. Nem que seja o seu próprio adversário, seu inimigo. Jesus nos ensina a andar aonde você talvez nunca entraria para falar do amor de Deus. Aprendei de mim, porque de fato eu sou humilde. Não é eu, Gabriel, Jesus falando, eu sou manso e humilde de coração. Nós só vamos descansar, irmãos, aprendendo com Jesus. Nós só vamos descansar, queridas irmãs, aprendendo com Jesus. E aí você vai ter que romper com o seu ego. Você vai ter que romper com o seu, talvez, estilo de vida. Você vai ter que romper com muitas coisas que te impedem, claramente, de ser um canal de bênção, um canal da graça de Deus na vida de muitas pessoas. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Senhor, nós queremos agradecer esse tempo juntos, agradecer pela Tua palavra, mas só agradecer também, Senhor, é uma atitude ruim, porque agradecer e não gerar nada em nós, nenhuma mudança, é mais um sermão, é mais uma palavra, é mais uma mensagem que ouvimos. Mas um domingo, ouvindo a palavra do Senhor, nós não queremos isso para nós. Nós não queremos isso para a nossa igreja. Senhor, há muitos que estão assistindo, há muitos que precisam, Senhor, compreender o que é aprender. E aprender com quem? Nós temos que aprender com o nosso mestre, o mestre dos mestres, o Senhor, porque Ele pode dizer que é humilde e manso de coração. Nele habita a plenitude de todas as coisas. E abriu mão para nos salvar. Que possamos, como igreja, como povo de Deus, pararmos de sermos egoístas, individualistas. Nos ensine, Senhor, a olhar para dentro de nós e clamarmos misericórdia, e clamarmos uma mudança profunda em nós, Senhor. Quantas pessoas estão há tanto tempo dentro da comunidade, mas não abrem o seu coração, Senhor, não tem transformação, não tem mudança, Senhor, tem ortodoxia, tem conhecimento, mas não tem atitude. Senhor Jesus disse que esse tipo de pessoa é como aquele que constrói a casa sobre areia. Certamente a derrocada, a derrota, a queda virá, Senhor, porque construiu em lugar inseguro. Porque apenas foi ouvinte, não praticante. Que, Senhor, neste momento os que assistem possam de fato ser ouvintes e praticantes. Ter conhecimento, mas também ação. Ter, Senhor, aprendido, mas também se tornem praticantes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Temos mais um cântico
espiritual com o nosso ministério de louvor. Unidos, iremos andar na força do Espírito Santo. E agora, Igreja de Cristo, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor inexplicável de Deus Pai, as ternas consolações, o ensino de Cristo,
ação do Espírito Santo transformando mensagem em ação na nossa vida, seja sobre toda a igreja de Cristo, neste tempo e até o grande dia. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais um culto de louvor ao Senhor. Que de fato a mensagem tenha tocado no seu coração. Que você possa pensar sobre se tem aprendido com Jesus. Que nós como igreja local, você talvez aí de uma outra comunidade amiga, ou talvez eu não tenha experimentado essa alegria de servir ao Senhor Jesus, servindo ao próximo, que você possa ter aprendido hoje com Jesus. Quero lembrar a igreja das nossas orações, intercessões. Pedimos também que os irmãos orem pela vida do irmão Jonas, da irmã Darcy, orem pela família, saúde. Vivemos um tempo difícil, né, de vírus, de situações tão complexas. Pedimos também que a igreja ore pela situação da nossa cidade. Santo André, graças a Deus, tem caminhado dentro da questão das normativas, seguindo, e cremos que em breve Deus há de nos surpreender. Ore pela situação, né, para que a questão econômica, científica, essa resposta venha logo, para que possamos nos congregarmos. Eu sinto falta, algumas irmãos e irmãs estão com muita falta, mas é um tempo para nós refletirmos. Eu creio que até para nos ensinar a utilizar esta ferramenta, essa metodologia que é a internet, para alcançar pessoas que estão muito além aqui de Santo André, ou talvez do nosso bairro, como algumas pessoas fora do país, que assistem o culto, a nossa escola dominical. Ou seja, vamos aproveitar, né, e continuar pregando o Evangelho nesse grande púlpito que é a internet, que o Senhor nos abriu aí para falar do Evangelho. Lembrando das nossas atividades, a quarta-feira nós temos a nossa reunião de oração. Aos sábados temos a escola bíblica dominical das crianças. Muitos pais e mães não têm conectado as crianças ao culto, a escola bíblica dominical. Isso é algo que precisamos fazer, que vocês possam fazer. Temos aí à noite nossa escola de pais, sempre aos sábados. Temos no domingo a escola bíblica dominical, e temos o culto de adoração ao nosso Deus. Que todos tenham uma semana cheia da graça e do poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando de orar também pelas nossas eleições, eleição para pastor, eleição para presbíteros, diáconos. Oremos, irmãos. Nós não fazemos campanha, nós oramos. Então, que os nossos joelhos estejam dobrados para tratarmos de assuntos concernentes à nossa igreja. Um grande abraço, saudade de todos vocês, que Deus assim nos abençoe.